Bom dia, pessoal. Hoje eu estou lembrando aqui um fato que me ocorreu há pouco tempo atrás. Eu estava numa loja que vende produtos que estão para vencer, né? E lá não tinha o costume, e passou a ter o costume, de colocar um som ambiente com música de louvor, de clamor, essas músicas aí ligadas à religião neopentecostal. Eu, particularmente, já vi isso em outros estabelecimentos comerciais, como Sacolão, como açougue, como padaria, esses lugares assim, eu já vi. Supermercado. E eu acho extremamente errado, né? Assim como eu acho extremamente errado esse pessoal sair de seus templos, sair de suas igrejas e querer fazer isso dentro de shopping center, querer fazer isso na rua, né? Cercando, colocando som alto como põe na igreja, como põe no templo, cercando as pessoas, assim como fazem quando dão alimentação para os mendigos, para o pessoal morador de rua, né? E colocam as pessoas para rezar, para orar, né? Não é nem rezar, orar, né? Porque são evangélicos. Não sou contra os evangélicos, não sou contra nenhum tipo de religião. Acho que todas elas têm o direito de resistir, mas elas têm que respeitar o Estado laico, né? O Brasil, na Constituição Federal, é um Estado laico e permite todas as religiões, porque o Estado laico é que dá o direito às religiões de existirem. Porque se você tiver um Estado teocrático, que nem esse pessoal neopentecostal, pentecostal, estão querendo impor aqui no Brasil, através do bolsonarismo, o que vai acontecer é que esse Estado teocrático vai começar a perseguir outros tipos de religiões, como as religiões afro-brasileiras, né? E, e até outras, né? Por exemplo, Testemunho de Jeová, que não é uma evangélica, não é uma religião evangélica, né? Vai perseguir as católicas, porque dentro desse pessoal aí, dentro da cabeça desse povo, eles acham que só eles estão certos, como se as outras religiões não tivessem lá suas certezas, entre aspas, porque na verdade ninguém dá certo de nada, né? O que está mais próximo seria a ciência, a filosofia, a arte, né? As religiões, as mitologias, o misticismo, né? O conhecimento popular, eles são muito de senso comum, né? Muito presos ao pensamento mágico religioso. É um pensamento infantil, né? Que você vê na criança, né? Que mais ou menos na faixa de 2 a 6 anos de idade mental, por aí, e que depois, com o tempo, o raciocínio lógico, que vai vir depois, primeiro o raciocínio concreto e depois o abstrato, né? Que vai nas idades mentais, depois dos 6 anos vem o raciocínio concreto, 7 a 11, depois vem o de 12 em diante, o abstrato, 12 a 16, por aí. Que, na verdade, isso é em termos mental, porque em termos de idade cronológica, a pessoa pode estar com 100 anos e nunca ter chegado no raciocínio abstrato, pode ficar preso lá ao pensamento mágico religioso a vida inteira. Que nem você vê essas mulheres que são muito beatas, tem uma fé muito fechada, uma fé cega dentro de um sistema religioso extremamente limitado, né? O ideal é a pessoa procurar conhecer as religiões todas e todas as outras formas de conhecimento, né? O misticismo, a mitologia, o conhecimento popular, a arte, a filosofia, né? A ciência, né? Seria conhecer todas as formas de conhecimento e não ficar presa a uma forma de conhecimento, né? Mas as que são mais elevadas, a arte é a mais primitiva, talvez, né? Junto com depois eu acredito que a arte e a técnica, através que a técnica seria um prenúncio da ciência futuramente, né? Que a técnica também tem a ver com a arte, né? O misticismo é bem antigo também, a mitologia é bem antiga, o conhecimento popular é bem antigo, né? As mais recentes seriam a filosofia que não é tão recente assim, porque já existia filosofia, né? Lá com os pré-socráticos, por exemplo, né? Mais ou menos uns 5 séculos antes de Cristo, quando começa a surgir os pré-socráticos, né? 5 a 6 séculos por aí antes de Cristo. Agora, a ciência é a mais recente das formas de conhecimento, né? Porque ela tem primeiro a ciência antiga, lá com Aristóteles, né? Que vai dar a primeira, digamos assim, estruturação, a primeira organização da ciência, né? Ele é o pai da ciência antiga. Depois você vai ter o pai da ciência moderna, que você vai ter o Isaac Newton, né? E o Descartes, né? René Descartes, vão ser o pai da ciência moderna, né? E que Galileu Galilei, né? Copérnico, esses aí são os que vão também fundamentar, né? Depois você vai ter na biologia, quando você tem na astronomia o Copérnico, Galileu Galilei, e na matemática você tem o Descartes, na filosofia, né? Você tem o Pascoal também, né? Que é o outro, né? Você tem o Isaac Newton na física e por aí, né? Aí depois você vai ter a ciência mesmo, mais moderna mesmo, já no século XIX, que vai chegar ao radicalismo positivismo, né? Que a ciência é elevada a Deus, né? Como se fosse um Deus, uma igreja, um Deus. Aí depois esse positivismo perde a sua força e vem a contestação desse positivismo, né? Que depois vai vir uma ciência ainda pós-moderna, vamos dizer assim, que questiona a própria ciência, né? Que ela tem a sua epistemologia, tem a sua forma de se estudar e criticar a própria ciência, né? A própria metalinguagem, né? Então, hoje nós estamos no século XXI, a gente sabe que nem é geocentrismo, a Terra não é o centro do universo, nem heliocentrismo, o Sol não é o centro do universo, nem antropocentrismo, o homem não é o centro do universo, nem teocentrismo, Deus não é o centro do universo, porque não tem só Deus também, e também Deus já não existe para a ciência, nem para a filosofia atual, né, contemporânea, mesmo do século XIX, já não existe, Deus está morto lá com Nietzsche, por exemplo, né, o ateísmo já surge um pouco antes de Nietzsche, mas Nietzse vai fundamentar mais ainda.
né? Então, hoje a gente pode se dizer, a partir de, por exemplo, Einstein, né, que a gente está no mundo relativo, em vários multiversos, né? Então seria um excentrismo, né? Não tem um centro, né? Depende do seu ponto de vista de onde você está, né? Isso é que vai decidir. A verdade é uma verdade relativa, ela não é absoluta, depende de onde você está, do seu ponto de vista, de onde você está, o contexto, né?